todos queremos ser felizes. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar de um psicanalista judeu, que era o Freud. Ouviram falar dele? O que é que ele dizia? Que o ser humano tinha 2 princípios que fazia mover-se. O princípio do prazer e o princípio da morte. Era assim que ele dizia. O princípio do prazer leva-nos a buscar coisas que nos deem prazer. E o prazer é a felicidade. Ok, consoe um bocadinho melhor, vai, por favor. Se abanarem a cabeça depois deste lado não vão ouvir. O prazer é a felicidade. Mas o prazer enche-nos? Sim, mas é momentâneo. É momentâneo. Muito bem, mas todos nós tendemos a ir para o prazer ou nós procuramos a dor? Para o prazer. Então o Freud percebeu isso. Percebeu isso como? O bebê, que é o exemplo de amor mais gratuito que vocês possam, que nós todos possamos imaginar, é o bebê. O bebê nasce, acaba de nascer e choram muito e às vezes até magoam a mãe na amamentação. E o que é que acontece? A mamãe ama o bebê acima de todas as coisas. A mamãe, mesmo com privação de sono, mesmo com o peito gritado, mesmo com a subida de leite, não é uma coisa assim muito fácil, a mamãe ama o bebê acima de todas as coisinhas. E então a mamãe amamenta o bebê. E o bebê vai procurar o leitinho, independentemente se a mamãe está bem ou está mal. O bebê não sabe, não é que a mamãe não está bem, não é? Portanto, o princípio do prazer, foi por aí que o Freud começou, foi a olhar os bebezinhos. O que é que o Freud não percebeu? Ou melhor, não fez referência? É que isto era prazer, não era felicidade. Portanto, e muito bem, aqui a nossa colega, como é que se chama? A Cristiana disse muito bem que é algo momentâneo. Então a felicidade é algo momentâneo? Não, porque aí seria o quê? Seria uma emoção ou um sentimento? Uma emoção. Porquê? As emoções passam, o sentimento é algo que vai ficando ao longo do tempo. Então, se é algo momentâneo, não seria felicidade, seria alegria. Ok? Muitas das vezes nós confundimos isto. Que nós achamos, eu estou tão feliz, hoje é que eu estou feliz, hoje o meu Benfica ganhou. E afinal aquilo é uma alegria. Isto hoje é que foi, hoje tive um 15, que espetáculo. E afinal aquilo foi felicidade, foi uma alegria. Olha, e na vida espiritual? Hoje é que eu estava lá na capela e estavam todos lá, estava lá Nossa Senhora, estava lá o Jesus, eu senti o meu coração a explodir, e depois, afinal, passado 15 dias, não estava lá ninguém. E então, aquilo era o que era? Uma emoção ou era um sentimento? Uma emoção, pois. E então, onde é que isto tudo se torna muito complicado? É quando nós, nos nossos relacionamentos humanos, e daí irmos buscar este tema, nas nossas escolhas, nós muitas vezes deixamos-nos levar pela emoção e não pelos sentimentos. E nós esperamos avidamente, ali com muito desejo, que haja sempre aquela emoção que foi da primeira vez e depois aquilo não era felicidade. Aquilo era só alegria, aquilo era euforia, aquilo eram muitas emoções, mas não é algo que fique, algo que nos vai preencher para sempre, não é algo permanente. Ok? Pronto. Então, agora ali aqueles aviõezinhos apontam para, no final disto tudo, onde é que a felicidade mora em mim? Se eu perguntar, por exemplo, ali à Sara, oh meu Deus, onde é que mora a felicidade para ti, Sara? Sim, um momento assim. É difícil? É um bocado, para mim é um bocado. Porquê? Porque pronto, lá está, acho que confunde um bocado com a emoção. Exato. O que é que eu sou realmente feliz? Não sei, essa felicidade muitas vezes passa e um mês posso estar super feliz e não. Ok, vamos ver se alguma daquelas respostas te ajuda, pode ser? Nos meus amigos, os meus amigos fazem-me felizes? Na música, quando me sinto livre? No futebol, estão aqui rapazes, não é? O futebol às vezes faz-me feliz ou deixa-me alegre? É, não é? Na família, em Deus, todo ser humano deseja ser feliz e todos nós fomos pensados para a felicidade. Mas, tal e qual como a Sara, para nós é muito difícil dizer. É aquele momento específico que eu sou feliz.
Claro, nós somos felizes em família, sim. No futebol nós podemos ser felizes. Se fosse algo assim mais permanente do que só o Benfica ter ganho o campeonato, que até não ganhou, sim, mas depois passa e é fugaz e depois vem o vazio. Já toda a gente experimentou essa sensação, não já? A sensação do, agora é que eu acho que eu estou mesmo feliz e depois afinal veio o vazio. Agora é que eu acho que vou fazer aquela viagem, quero imenso ir à Suíça, vou ver a neve, vou fazer ski, eu vou ficar feliz e depois vem um vazio. Será que neste mundo há essa felicidade plena? Será que aqui vai haver? Ou só vai haver momentos em que somos momentaneamente felizes? Não perdemos muito tempo a pensar sobre estas coisas, pois não? O que é que acontece quando não se pensa sobre isto? É que depois, quando se fazem estas escolhas, como eu dizia ainda há bocadinho, e até nestes crescimentos que nós vamos tendo nas relações amorosas, nas relações com os amigos, nas relações connosco próprios, depois ao deixarmos-nos levar só para preencher um vazio emocional, muitas das vezes acabamos por cair num vazio. Porque não nos permitimos viver também a ausência de estímulo, a ausência de resposta. Então, quais são as coisas que eu preciso saber para procurar a tal dita da felicidade? Onde é que ela estará? O que procuramos? Em primeiro lugar, se eu vos disser assim, por mim tanto faz Coca-Cola como Pepsi, se calhar alguém vai ficar escandalizado. Alguém fica escandalizado? Há pessoas que preferem Coca-Cola absolutamente e que se nós dissermos Coca-Cola e Pepsi é exatamente a mesma coisa, certo? Mas, obrigada, Irmã Paula. A Irmã Paula é apreciadora de Coca-Cola, Irmã Paula. Coca-Cola, claro. Mas há pessoas que dizem que Pepsi é melhor que a Coca-Cola e imaginem que eu agora ia sair com a Irmã Paula e dizer vamos beber um refrigerante, Irmã Paula, e eu pedia a Pepsi e dizia é exatamente igual à Coca-Cola. Vocês acham que a Irmã Paula iria ficar satisfeita? Não é a mesma coisa. O que é que acontece aqui neste critério pequenino deste exemplo? Se eu sei o que eu quero, eu sei aquilo que eu quero e, portanto, não vou experimentar outras coisas. A Irmã Paula sabe que a Coca-Cola é melhor que a Pepsi. A Irmã Paula vai beber Pepsi. A Irmã Paula vai deixar que a Pepsi entre na vida dela e substitua a Coca-Cola? Nem pensar. Portanto, quando nós temos princípios, propósito, sentido na vida, nós vamos aqui, assim, batalhar um bocadinho nestes temas, no sentido, propósito, os valores. Quando nós temos essas coisas bem definidas, nós até podemos não saber para onde é que queremos ir, mas sabemos para onde é que não queremos. A Irmã Paula sabe seguramente que Pepsi não. É Coca-Cola. Obrigada, Irmã Paula. Olhem, pensem lá um bocadinho no Super-Homem, por exemplo. O Super-Homem sabia o sentido da vida dele, certo? Sabia o propósito dele. Pois. O Batman sabia o sentido e o propósito da vida dele. São figuras crísticas, já ouviram falar disto, não? Figuras crísticas são super-heróis que têm uma vida desenhada com um propósito, com um sentido, tal e qual como Jesus Cristo. Então, estes autores de literatura, os escritores, quem faz banda desenhada, utiliza muito o conceito do herói numa figura crística, numa figura como Cristo. Porquê? O conceito que está lá, agora é a religião um bocadinho ao lado, não é? Muitos deles também não percebem muito do que é a religião. Pegam no exemplo da figura de Cristo e percebem que um enredo construído daquela forma será um enredo de sucesso. Então, o super-herói é uma figura crística. Porquê? Porque nós vimos ao longo da história deles, dos super-heróis, nós conseguimos identificar o sentido, o propósito, a missão de vida. Nós conseguimos ver, uma figura crística, não é? Nós conseguimos ver o porquê da existência deles. Nós conseguimos olhar para a existência deles e justificar. Coisa que nós vamos olhando para a nossa vida, nomeadamente os jovens, e eu também, apesar de já não ser tão jovem, muitas das vezes é difícil manter-nos no propósito, no sentido, na missão destas escolhas. Porquê? Lembram-se da Coca-Cola?
Porque como não temos lá atrás as bases mais definidas, o que é que acontece? Depois parece que tudo é possível. Ok? Voltando ali ao nosso slide. Então, afinal, o que é que nós procuramos? Quando pensam em felicidade, o que é que vem à vossa cabeça? Contem-me lá. Já sei que para a Sara foi um bocadinho difícil. Quando pensam em felicidade, o que é que vem à vossa cabeça? Marina, ajuda-me. Quando tu pensas em felicidade, o que é que vem à tua cabeça, Marina? Sorriso? Liberdade. Adoro, gosto. Muito bem. Mais? Eu diria que a concretização, a intenção quando fazemos as coisas, ou seja, ter um objetivo, um porquê. Um porquê. Olhem, foi quase... O porquê é ótimo. Mas olhem, o porquê faz-nos ter... Não querendo já corrigir, mas corrigindo já só um bocadinho. O porquê faz-nos ter relações circulares, porque a cada porquê há um porquê. Tem que haver uma causa e um efeito. E às vezes a resposta não é óbvia. Às vezes só me interessa ter um para quê. O porquê é redundante, é redutor, demasiado redutor. Quem tem uma intenção, quem tem um para quê, avança mais do que só um porquê. O porquê reduz, o para quê alarga. Ficou claro? Se quiser dar um exemplo, quer? Sim, eu estava a pensar que é importante para ter um pai. Muito bem. Estava a pensar que esse é o porquê fazer as coisas para poder continuar a diferença. Imaginem um super-herói, não é? Então, e se nós dissermos que o super-homem só existe porque há crime? Foi-se o para quê do super-homem, é só um porquê. Então não há um para quê, não há um bem maior. Há um para reduzir o crime. Há um para reduzir o crime. Mas é demasiado redutor e depois acaba por reduzir tanto ao ponto de, atrás daquele porquê, depois vai outro porquê, e outro porquê, e outro porquê, em vez de ser um para quê, uma intenção maior. Ficou claro? Ok. Então, estávamos nós aqui a dizer que todos nós temos um desejo infinito de procurar pela felicidade. Todos nós temos um desejo infinito e daqui a mais uns minutinhos o Padre Luigi também já vai dar aqui uns contributos acerca deste desejo infinito. Nós temos este desejo de encontrar a felicidade. Há bocadinho eu fui-vos falando. Há um vazio, não é? Há um vazio emocional que nós vamos tentar preencher para nos sentirmos melhores. Nem sempre é com a felicidade, às vezes é só com coisas que nos deixam alegres, às vezes são com porquês, não são com paraquês, ok? É com respostas curtas em vez de uma intenção que nos faz avançar. É que não, o paraquê não fica no porquê, porque nós podemos não conseguir dar a resposta. Imaginem, uma criança, olhem, vou-vos dar um exemplo real até. Há um menino agora que está no ensino regular, tetraplégico. Então está na cadeirinha de rodas, então toda a escola está no movimento de conseguir uma cadeira de rodas mais articulada, mais possível, para o ajudar a ter uma vida com mais qualidade. Se o menino só ficar no porquê, porque que eu fiquei assim, porque que a vida dele fica reduzida à pergunta. Se ele der uma intenção, ok, eu vou continuar em frente. Claro que nós podemos dar uma intenção espiritual. Agora eu vou querer só a parte comportamental, sem a parte espiritual. Ele pode pensar a vida dele além da limitação dele. Ou seja, ele pode pensar, sim, eu estou reduzida à cadeira de rodas, mas eu ainda posso fazer música, talvez ainda consiga comprar um carro adaptado, talvez ainda possa vir a conduzir, eu posso continuar a ler, eu posso continuar a estudar, eu posso vir a ser um grande escritor, Enquanto que se ele só ficar no porque é que eu estou na cadeira de rodas, é algo demasiado reduzido e redutor, ok? Perceberam? Vou só falar mais um bocadinho sobre esse menino. Pode que somos todos nós, só que no caso dele ele está na cadeira de rodas e nós muitas vezes temos estes desafios na nossa vida e vemos o porquê e não saímos do porquê para a frente.
porque eu queria conseguir tirar um doutoramento, mas afinal eu não consigo, porque... Se eu ficar muito fechada nestas questões que exigem respostas sem sair e ver o problema além, eu vou me manter no problema. Eu só deixo de estar fechada naquele problema se eu encontrar um para quê. Por exemplo, e nós temos algumas histórias de santos, e assim como neste caso este menino da cadeira de rodas, que independentemente da contrariedade que houve na vida dele, ele vai seguir com um para quê. A minha vida é importante para, a minha intenção é, o meu sentido será. Agora, nós temos que ir adaptando, aprendendo intenções ao longo da vida, mudando os sentidos, sim. O foco vai mudar, sim. Claro, tal e qual como vocês agora, muitos se calhar está no vosso desejo terminar um curso, terminar um doutoramento, arranjar uma profissão, mudar para a profissão melhor. Entretanto, depois há de haver outras. E nós vamos sempre procurando, até porque, como vocês sabem, está ali, este desejo é um desejo para toda a vida. Nós temos um desejo insaciável de andar à procura da felicidade.